uma criança nasce, a vida da família muda. Pai e mãe passam por um período de adaptação e de aproximação com o bebê. O Estado garante aos pais o direito de ter um período junto ao filho recém-nascido ou adotado. É aí que entram as licenças maternidade e paternidade. Mas por que a diferença entre elas é tão grande? Há projetos de lei que falam em uma outra opção, a licença natalidade. Qual seria a diferença dela para as que já existem? É o que você vai ver no fórum de hoje. Participam do programa o procurador do trabalho da 10ª Região, Carlos Eduardo Brizola, e o especialista em Direito Constitucional e Direitos Humanos, Marcos Vasconcelos. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. Eles chegam e mudam a rotina dentro de casa. É preciso tempo para adaptar-se à nova vida e à chegada de um bebê. Tem que ajudar, a mãe não está podendo, a mãe é muito difícil para ela levantar, sentar. Então tem que ajudar. Já que a gente é pai, a gente fez, né? Então vamos criar agora, né? O máximo que a gente puder dar de apoio para a mãe e para o neném, a gente dá. Teria que ter muito mais dias, pelo menos um mês de licença paternidade para ele ajudar a gente nesse comecinho, né, de vida nova. Para proporcionar aos pais a convivência com as crianças, a Constituição Brasileira de 88 garante 2 licenças, a paternidade e a maternidade. A licença dada às mães é de 120 dias, ou seja, 4 meses, mas há a possibilidade de ser estendida por mais 60 dias. No caso da licença paternidade, o período é bem menor, 5 dias. No Congresso Nacional tramitam projetos com o objetivo de aumentar a licença dada aos homens e também uma proposta que sugere a chamada licença natalidade, concedendo 180 dias a qualquer um dos pais. Mas enquanto as leis não são aprovadas, a Justiça analisa cada um dos casos. Em Brasília, um pai conseguiu 6 meses de licença após perder a esposa no parto da filha. Nessa situação, como não há legislação, cotejarmos esses princípios e verificarmos que, no caso concreto, é possível estender a licença maternidade à licença paternidade. Situações como essa que devem estimular que o Congresso Nacional faça lei e regulamente esse aspecto da licença paternidade. Bom, eu gostaria de começar perguntando para o Dr. Marcos se seria possível fazer um histórico rápido desse direito. A Constituição de 88 mudou de alguma forma? A Constituição de 88 garantiu esse direito, principalmente à criança. Direito fundamental, a dignidade, o respeito à vida, à infância, principalmente o direito à infância. E, partindo desse princípio, que é um princípio constitucional, a criança teria o direito a todo o apoio e a toda observância da sua infância, todos os cuidados, até que ela aos poucos, fosse se estabelecendo como o ser humano que é. Então, isso faz parte, vamos dizer, do espírito da Constituição de 88. Essa proteção à criança, à família, e esse dever do Estado de conceder essa proteção à família. Daí adveio a lei, a licença maternidade, justamente com um foco na criança. Uhum. Vamos falar um pouquinho de prazo, doutor Carlos, o que essa licença prevê? Bom, hoje nós temos a licença maternidade de 120 dias para as empregadas ou servidoras, as gestantes em geral. E recentemente, né, no ano de 2008, surgiu uma lei que permitiu a extensão desse prazo de 120 dias por mais 60 dias. O problema é que, atualmente, essa lei só vem sendo cumprida, efetivamente, na esfera pública, no setor público, porque o setor público regulamentou essa lei, concedendo às suas servidoras essa extensão desse benefício por mais 60 dias, mas na esfera privada, embora a lei tenha sido editada e publicada, ela condicionou uma renúncia fiscal que deveria ser regulamentada pelo Estado e ainda não foi. Funcionou? Por enquanto, na esfera privada, não. Quer dizer, os empregadores, em geral, não têm possibilitado a extensão desse prazo além dos 120 dias por mais 60 dias, em razão da falta da regulamentação dessa renúncia fiscal que ele deveria, o empregador, a empresa, se ressarcir do Estado posteriormente. Bom, quando se entenderam que era interessante esse prazo mais longo de 180 dias para funcionários públicos, automaticamente
toda a população começa a cobrar também para si esse direito, né? A tendência é ir para 180 dias, isso é um caminho sem volta? O que você acha, doutor Marcos? Eu acredito que sim. Ainda há algumas formas, alguns empecilhos a serem passados, né? A serem transpostos. Mas eu acho que a tendência é essa. Cada vez mais é a humanização do Estado, ou o cuidado do Estado com a humanização, com os direitos fundamentais, principalmente em se tratando de família, os cuidados com a família. É o olhar do Estado. Esses prazos mudam muito de país para país. Quanto mais tempo, melhor, ou existe um tempo que seria o ideal e a partir daí já seria um certo exagero? O que vocês acham? Existe certo grau de subjetividade nessa avaliação, né? Lógico que empregadores, sejam eles públicos ou privados, tendem a defender uma maior restrição a esse prazo. Evidente, os pais, que são responsáveis constitucionalmente pelaquela criança, evidentemente tendem a achar que o prazo é pouco. Acho que foi um avanço essa mudança dos 120 dias para os 180 dias. É uma pena que na esfera privada isso não esteja sendo aplicado pela falta de uma regulamentação dessa renúncia fiscal. Agora, me preocupa ainda mais essa diferença de 120 dias ou 180 dias, dependendo da situação, da licença maternidade para a licença paternidade, porque me parece uma situação que ainda retrata uma sociedade um pouco patriarcal, quer dizer. Será que é só responsabilidade da mãe, né? Esse cuidado com a criança, com o recém-nascido? Por que uma licença que hoje no Brasil é de 5 dias para o pai, né? Então, me parece que há que se ter também uma revisão desse benefício para o pai, para que ele possa cuidar participar de uma maneira mais efetiva e que essa legislação, né, acompanhe a evolução da sociedade, que hoje... Isso era num tempo que pai não dava mamadeira, não dava banho, não lavava fralda, né? Exatamente. Então, uma licença por paternidade de 5 dias é algo que realmente preocupa, porque numa sociedade moderna em que as mães trabalham tanto quanto os pais e tem uma inserção no mercado de trabalho muito maior, acredito que a gente precisava rever essa situação do ponto de vista legislativo. Seria mais interessante alongar esse período do pai com as crianças ou com a criança, ou dividir o tempo, esses 180 dias ou um ano que seja, entre pai e mãe? Olha, eu acho que se deveria, não sei se o colega concorda, mas eu acho que se deveria alongar. Deveria ser alongado esse prazo para o pai também. Como a gente estava discutindo ainda há pouco, conversando ainda há pouco, o desenvolvimento da criança se dá no seio familiar. Há necessidade da presença do pai, mais da mãe, né? Mais do pai também. E eu não sei se razoável seria um tempo não tão longo quanto o da licença maternidade, porém um tempo maior do que a atual previsão legal de licença paternidade. Essa é a visão. Novas famílias, novos formatos de família vêm surgindo. As crianças hoje podem ter 2 pais ou 2 mães, e além da fala em licença maternidade e paternidade, como é que isso funciona no caso de uma união afetiva que sejam entre 2 mulheres, por exemplo? Ficam valendo 2 licenças maternidade? Apenas uma das pessoas tem o direito à licença? Como é que funciona isso hoje? Bom, infelizmente a nossa legislação, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, ainda trata a situação do servidor e da empregada como se limitando ao caso da mulher, né? Então, por exemplo, um casal homossexual de 2 homens teria uma dificuldade, analisando friamente a legislação, de conseguir uma licença dessa. Quer dizer, há a possibilidade, mas teria que se recorrer à justiça, seja no caso, especialmente no caso de uma adoção. Então, parece que temos casos de sucesso, né? Eu acredito assim, complementando o que o Dr. Carlos disse, há um déficit legislativo com relação a essa questão. E há um foco diferenciado. Se nós observarmos essa questão do ponto de vista da criança, nós passaríamos para o que vem acontecendo agora. Me parece que há uma PEC, né?
já tramitando no Congresso Nacional, com foco na licença natalidade. Então, independendo do sexo ou da forma de casal, certo? O foco estaria na criança. Já é assim, principiologicamente falando, já é assim. Mas acho que isso, digamos assim, projetaria para um aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico. Uhum. Então, o foco sempre foi na criança, na necessidade da criança. A presença da mãe é essencial nesse período, até para a própria sobrevivência da mãe. Com relação ao ativismo do judiciário atuando nesse déficit de legislação, nós temos aí casos realmente já acontecendo no nosso país. Caso recente do pai, um policial federal que conseguiu via justiça, né, a licença paternidade na forma da licença maternidade. Uhum. Não foi bem uma licença maternidade, mas na forma da licença maternidade, ele conseguiu esse formato com licença paternidade. A mãe veio a óbito logo após o parto e a necessidade da criança foi premente para que a justiça tomasse essa decisão. Ele tentou administrativamente uma licença, não conseguiu, exatamente por essa anomia, certo? Recorreu ao judiciário e lá então conseguiu o seu intento. O Estado então interveio para proteger a vida dessa criança, a dignidade e o direito à infância, como consta na Constituição, artigo 227 da Constituição. Quando se fala em licença maternidade, se pensa muito naquele período que a mãe precisa para amamentar. Sempre se faz essa relação. Ficaria meio sem sentido no caso do pai precisar do mesmo período, porque essa parte da amamentação não poderia ser suprida, ele não poderia suprir a falta da mãe. Os senhores concordam com isso? Ou além da amamentação, existe uma série de outros cuidados que também podem fazer diferença na vida do bebê? Na verdade, embora essa ideia esteja presente, ela não é a única preocupação, tanto do legislador quanto dos pais. Existe esse período de ambientação e de preocupação com a criança num sentido mais amplo do que não exclusivamente a amamentação. Tanto é assim que a legislação hoje também evoluiu para, inclusive, conceder, né, essa licença em casos em que a criança já não está mais no seu primeiro ano de vida, né? É lógico que a licença nesses casos é um pouco menor, mas a legislação também protege crianças adotadas que estão de 1 a 4 anos ou de 4 a 8 anos, com períodos menores de licença, mas ainda assim protegendo esse período de ambientação e de convivência familiar nesses primeiros momentos de contato dos pais com a criança. Eu acredito que os novos projetos que tendem a vir no Congresso nesse sentido de desvincular a licença maternidade e paternidade, Perfeito. fazer uma licença realmente natalidade, porque a obrigação de cuidar dos filhos, seja da alimentação, seja de outros cuidados inerentes à criança, a responsabilidade é de ambos os pais, né? Então essa diferenciação de mãe e pai realmente é uma diferenciação que, embora tenha os seus critérios fisiológicos, né, ela não respeita muito uma evolução hoje da sociedade em que essa responsabilidade é de ambos os pais e não só de um deles. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a conversar sobre licenças dadas aos pais. Não saia daí. Estamos de volta ao Fórum e hoje falando sobre as licenças dadas aos pais. Qual seria o reflexo para o empregador dessa mudança, essa possível mudança de licença de passar de 120 para 180 dias? Hoje o pagamento da licença maternidade é feito pelo INSS. O empregador, na verdade, paga o tempo para o empregado e se compensa esse pagamento na folha de recolhimento do INSS. Então é evidente que há um impacto para o empregador, né, e também para o Estado. Esse é o grande empecilho? O empregador também, muitas vezes, tem que se socorrer de um outro empregado no período em que a empregada está afastada. Então, esse é um dos empecilhos, quer dizer, há um impacto econômico para o empregador, né?
seja ele empregador privado, seja ele do setor público. Isso é um empecilho do ponto de vista econômico, né? Mas eu acho que particularmente, que é um preço que a nossa sociedade, do ponto de vista evolutivo, tem que estar disposto a pagar. Né? Agora, se o Estado perde por um lado, perde entre aspas, logicamente, por outro, ele ganha também na questão da saúde, porque os gastos vão ser menores com crianças até 1 ano, que podem ficar mais tempo junto aos pais, que podem ser bem cuidadas e, principalmente, se pode ter uma amamentação mais alongada, não é verdade? O Estado não gasta com família, o Estado investe na família. Essa é a visão. Quando do surgimento do Bolsa Família, né? Quando o surgimento, o impacto vai ser enorme para o Estado. No início, esse é o papel do Estado. No início foi um impacto enorme para o Estado. Mas agora, pouco tempo depois, nós estamos vendo um retorno do que foi o investimento do Estado nessas famílias, nesse Bolsa Família. Voltou, retornou com uma saúde melhor, o crescimento da classe média, o crescimento do poder aquisitivo, a vontade de trabalhar dessas famílias, das pessoas dessas famílias, e de sobrevivência, que é o direito à dignidade humana. Eu vejo assim, da mesma forma, a licença natalidade, digamos assim, agora, com a PEC no Congresso tramitando. Vejo dessa forma. É um investimento. E a criança bem nutrida, com aleitamento materno, mas também bem nutrida pelo afeto da família, essa criança será um cidadão melhor. E esse Estado será um Estado melhor, bem melhor. Então, eu acho que esse impacto existe, mas vejo esse impacto como um investimento do Estado para o futuro. Temos muitos casos de pessoas solicitando esse aumento da licença de 120 para 180 dias, reclamando judicialmente. Essas pessoas normalmente ganham? O que elas alegam? No setor público, essa situação foi regulamentada. Então, no setor público, isso é uma coisa tranquila. No setor privado, como ainda pende de uma regulamentação, porque a própria lei, em 2008, quando trouxe a extensão desse prazo, esse programa, criou, em contrapartida, uma ideia de renúncia fiscal que não foi regulamentada. Então, na esfera privada, isso ainda é algo que não pode ser exercido de maneira completa por essa falta de regulamentação. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a licença natalidade com o auxílio natalidade. São palavras muito próximas, mas são coisas bem diferentes, não é? O senhor poderia, rapidamente, para a gente explicar a diferença entre as duas? O auxílio é uma parcela material, econômica, né, que se paga pelo nascimento da criança, né, mesmo que ela venha a óbito no seu nascimento, ou seja, o fato dela nascer, né, esse evento causa uma ajuda financeira ao servidor, enquanto a licença é o período de afastamento. Perfeito. Existem alguns países que dão essa licença, e às vezes até num prazo maior do que temos no Brasil, por exemplo, mas que não se recebe, ele não é remunerado. Para a gente não funcionaria muito isso, né? Acredito que não. Até porque os países que adotaram essa forma, eles são completamente diferentes do nosso país. Por exemplo, o Canadá tem uma fórmula semelhante. No Canadá, a licença maternidade se estende por 1 ano e, após esse ano, mais uns 6 meses, se não me engano. E nesse período, nesse segundo período de licença, a remuneração não existe. Mas, em contrapartida, a educação no Canadá, a saúde, todo esse sistema é mantido pelo Estado. Por exemplo, o que viabiliza essa forma? Eu acho que, para um país como o nosso hoje, certo? O peso para o Estado permaneceria, certo? Porém, o trabalhador seria prejudicado e, com isso, a própria família. Aí haveria, vamos dizer assim, uma antítese da preservação da família. Você daria licença, mas sem remuneração.
E você inviabilizaria essa licença. Uma coisa importante ao tratar desse tema é que esse período de licença também, ele vem com uma estabilidade no emprego, né? Então, ao se discutir períodos maiores de licença, a gente tem que lembrar que, além de licença, estamos falando de estabilidade no emprego. Por isso, é uma questão importante, porque ao se alongar esses períodos, que eu também sou a favor, mas a gente tem que sempre lembrar dessa situação, porque o empregador não pode, durante esse período de licença, desligar ou demitir o empregado. Mas o senhor acha que pode ser uma coisa negativa, por exemplo, no caso de mulheres que trabalham, o empregador pensar que um período muito longo é melhor não ter muitas mulheres na empresa? Seria isso? Não, não é isso. Pelo contrário, eu acho que é exatamente o importante contrário. que É muito haja. importante que haja. Agora, evidentemente, esse período maior de afastamento, ele gera uma necessidade do empregador de suprir aquela mão de obra. Então, a gente tem que analisar esse prazo com bastante cuidado para não também gerar um ônus excessivo ao empregador. Evidentemente, eu não estou entrando no mérito de um ano, já é de seis meses hoje, né, de 4 meses, com a possibilidade de ser 6 meses, dependendo da regulamentação dessa lei que ainda falta. Mas eu acredito que é importante que o Estado amplie esses prazos, mas é importante também uma discussão com o setor empresarial para verificar o que seria razoável e aceitável do ponto de vista econômico. E até porque, ao se discutir a questão da licença natalidade, tiramos o foco da licença maternidade no formato de hoje, tiramos o foco da licença paternidade no formato de hoje, dando uma nova forma a esse tipo de licença, com foco na criança, não é? Então, teríamos aí, ao invés de um dos cônjuges, os dois cônjuges com afastamento do trabalho por um período maior, né? Com estabilidade. Com estabilidade. Ou seja, com a necessidade de um empregador repor, exatamente, né? essa força de trabalho com algum custo. Essa preocupação é extremamente válida. A tendência ponto de vista do empregador. é que haja um aumento do período em casa para a mãe e para o pai, ou um prazo maior que possa ser dividido entre os dois? A tendência, acho eu, que essa licença natalidade sirva para os dois. E, num primeiro momento, dentro dos padrões fixados hoje para a licença maternidade, né? E agora estamos a falar da licença paternidade nos moldes da licença maternidade, né? Que são as decisões advindas agora do judiciário, em casos específicos, né? Eu não acho que nenhum de nós, né, tem uma certeza do que virá a ser, mas eu acredito que se eu pudesse apostar no futuro que os prazos, tanto para a licença maternidade quanto a paternidade, fossem equivalentes. Porque, na minha visão, isso seria uma maneira de dizer que ambos os pais têm a mesma responsabilidade sobre a criança nos seus primeiros momentos de vida. Felizmente, eu não consigo me lembrar qual é o país que eu estava lendo, que ele dava o prazo e a opção dos pais dividirem como bem entendesse, sendo que era obrigatório que 1/3 do período, pelo menos, fosse destinado à mãe. E os outros 2/3 poderiam ser divididos entre eles. Para mim, me pareceu uma saída interessante. Canadá. Mais uma vez, estamos a falar do Canadá. Outros países também podem ter esse molde, mas o Canadá... Tem uma ligação direta entre a evolução cultural de um país e o tempo destinado ao cuidar das crianças ou não? Boa pergunta para reflexão, né? Boa pergunta para reflexão. Eu acredito que sim. Do rompimento da Bolsa ao nascimento, ao vislumbrar o mundo pela primeira vez, e eu acredito que o afeto é o instrumento fundamental para o desenvolvimento dessa criança, para a saúde dessa criança, e não deixa de ser um investimento do Estado. Daí, a própria Constituição Federal prevê essa obrigação recíproca, né, na família, pai e mãe, e prevê essa proteção à infância. O que eu penso sobre isso é que a gente também não pode desconsiderar a influência que o custo empresarial traz para essa situação.
eu estou falando, parece até que eu estou defendendo isso, é exatamente o contrário, mas do ponto de vista político, me parece que não é só uma questão de evolução da sociedade, mas sim em que momento aquele país também privilegia o seu setor empresarial do ponto de vista político ao lhe trazer encargos. Então eu acho que embora eu seja a favor totalmente dessa ampliação da licença maternidade, em sua conversão na licença natalidade, eu acho que essa discussão passa em muito pela discussão com o setor empresarial, porque é ele que, num primeiro momento, arca com esse custo, que evidentemente em boa parte, né, assumido pela Previdência Social, mas que também tem o seu reflexo no setor empresarial. Então eu não analisaria a questão sobre uma sociedade mais evoluída ou não do que outros, mas sim se aquela sociedade naquele momento está disposta a pagar o custo social dessa licença. Bem, infelizmente nosso programa já está terminando. Eu gostaria de agradecer a participação do Procurador do Trabalho da 10ª Região, Carlos Eduardo Brizola, e também do especialista em Direito Constitucional e Direitos Humanos, Marcos Vasconcelos. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa, e-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!